Então, bom dia, pessoal. Estamos gravando a nossa aula de hoje, de instrumentação. A aula estava prevista para começar às 7 horas. Mais uma vez, os alunos, na sua grande maioria, não chegaram no horário. Peço um pouco mais de atenção quanto a isso. Amanda. Presente. Arthur. Presente. Daniel. Daniel Teodoro. Diane. Presente. Gustavo. Johnny. Presente. Lucas. Matheus. Presente, professor. Tá bom? Presente. Sara. Thiago. Presente. E Vitor. Muito bem. Lembrando a todos que o material que eu vou apresentar agora e que vocês já devem estar visualizando, eu coloquei agora há pouco no mudo enquanto aguardava a chegada de todos. Deixa eu ver aqui. Muito bem. A gente vai começar pelo material. No final, vou explicar aí o que nós temos para essa semana. Então, o que nós temos aqui? Esse material que eu coloquei aqui e que indica aí a parte do plano de ensino, ele é baseado principalmente no livro do Doom. O motivo disso é porque o livro do Doom é menor. Se eu usasse o outro livro que eu sugiro que vocês comprem, que está na biografia, só tem 2 livros na biografia principal. O outro livro do Balduino, ele é muito, muito completo e ele resolve todo o problema de instrumentação de vocês. Ele tem instrumentação 1 e 2, volume 1 e 2. É um livro que é para a vida toda, não é um livro só para agora. Então, se você pretende realmente ser engenheiro e trabalhar na área de instrumentação, esse livro é fundamental ter em casa, tá bom? Por questões até da apresentação aqui, eu vou ocultar o meu vídeo rapidamente, vou focar na apresentação e também vou ficar sem olhar o chat, pessoal. Eu vou dar ênfase à apresentação. Se alguém se manifestar pelo chat, peço que outro colega me avise, por favor, para que eu possa dar uma olhada, tá bom? Assim ficará melhor. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o que veremos, né? Objetivos, aplicações, controle. Lembrando que a aula de hoje visa apresentar instrumentação 2, como estava no título ali do slide, né? Elementos de uma malha, processo e instalação e unidades e normas. Essa parte aqui, eu já pedi, como lição de casa, tarefa assíncrona, lerem 3 normas durante essa semana, aproveitar que está começando, nenhum professor está passando tarefa. Eu tinha pedido para colocarem aí a leitura do VIM, a leitura do SI e a leitura do Isogan. Obviamente, o Isogan era o único documento grande, com mais de 100 páginas, se você encontrar o arquivo correto. E o Isogan, ele permite, ele tem tantas páginas porque ele tem apêndices e anexos que ensinam a parte do pré-requisito para entender a leitura do Isogan. Então, ele tem muita matemática, né? Muita estatística, e é por isso que fica grande, não é porque ele é grande realmente, não. Então, isso aqui é o que nós veremos aí em instrumentação 2, né? Então, os princípios de uma malha de controle de processo. Obviamente, chegou no 7º período, já sabe o que é uma malha de controle de processo, não tem dificuldade quanto a isso. Né? Os elementos de uma malha de controle. Aqui pode haver alguma dificuldade, porque são definições, e as definições podem não fazer parte aí do seu vocabulário ainda. A diferença
entre os tipos de variáveis, né? Também vamos ver aqui. Considerações sobre uma instalação de processamento, unidades, padrões, prefixos, de novo, unidades. Se eu estou falando unidades, a leitura do SI é fundamental. Padrões e prefixos usados na medição de parâmetros. Unidades de medida. Precisão, né? Quando a gente faz uma medida qualquer, por exemplo, peço a vocês que peguem um multímetro e coloque para medir tensão e acesse a tomada da sua casa. Quando eu falo isso, alguns alunos do 7º período de engenharia elétrica tremem. Nossa, eu vou pôr a mão na tomada. Eu não pedi para pôr a mão na tomada, eu pedi para medir. Então, assim, dá até medo de saber que está no 7º período de engenharia e tem receio em usar um multímetro, não sabe configurar o multímetro e colocá-lo na tomada para medir. E quando você medir, vai aparecer no display lá, 212, por exemplo. Dependendo do seu multímetro, ele vai aparecer 212, não tem mais casa decimal, porque já é satisfatório ver isso. Só que, na realidade, não é essa a precisão do multímetro. Ele tem 212, mais ou menos uma U. U do inglês de uncertainties. Uncertainties, incerteza. Então, esse U, vamos dar um exemplo, poderia ser mais ou menos 3. Significa que você tem uma faixa de medição simétrica, para facilitar a vida da gente, não é necessariamente simétrica, em que o multímetro encontrou o 212 aqui. Mas você tem aqui o 212 menos 3, que seria 209, e tem aqui o 212 mais 3, que seria o 215. Então, é provável que você esteja em qualquer lugar aqui. Quanto provável? Para quem leu o Isogan, para quem leu o Isogan, sabe que isso daqui é uma curva normal e que essa faixa aqui que eles utilizam para colocar dentro da parte de incerteza, a minha figura ficou ruim, mas vamos arrumar aqui só para dar uma cara da normal correta, né? E essa faixa aqui, ela vai envolver o famoso 95% da estatística para o Isogan. Então, esse 95% é porque a gente considera que 95% de probabilidade de eu estar certo é quase 100. Ah, mas eu prefiro 99. No Isogan, no apêndice ou no anexo, acho que é anexo G ou H, no anexo G ou H, você tem a tabela de todos os percentuais. Se você quiser usar 68%, vai ter uma tabela. Se você quiser usar 95%, uma tabela. Se quiser usar o que todo mundo usa, que é 95,45%, tem uma tabela. Se quiser usar 99%, tem outra tabela. Então, quase todo mundo usa isso aqui, e é por isso que o nosso querido apresentador do Jornal Nacional fala que a margem de erro é de aproximadamente 95%. 5%, quer dizer. Por quê? Aproximadamente por causa desse 45 aqui, tá? Aproximadamente. Se ele usasse a outra tabela, a margem de erro seria 5%, e não aproximadamente 5%. Então, o que quer dizer essa margem de erro? Quer dizer que tem 2,5 que pode estar acima e 2,5, né, que está abaixo do limite que você estipulou aqui, do 209, no caso, e 215. Alguém tem alguma pergunta aí sobre a precisão? Até o momento, não. Obrigado. Então, pode falar. Não, também? Tranquilo, professor. Ok. Então, nós vamos para a apresentação. A apresentação, as aplicações aqui, né? Desculpa. As aplicações aqui, ó, a instrumentação é a base do controle de processo.
não se controla o que não se pode medir. Alguém já deve ter ouvido essa frase, né? Então, primeiro, medição. Depois, determine quanto que você está medindo corretamente, precisão da sua medição, né? Propagação de erros que eu tanto questionei na aula passada e que eu percebi que há uma falha no aprendizado, apesar de terem sido aprovados em instrumentação 1. Depois que você sabe medir, sabe o quão errado você está medindo, você pode pensar numa forma de controlar. Então, é por isso que é tão importante. Mas também é empregada para automação residencial, né? Então, na automação residencial, e não apenas em processos industriais, você utiliza, principalmente hoje em dia, essa parte aí da instrumentação. Como que é no controle industrial? No controle industrial, nós temos aqui um grande número de variáveis. E entre elas, vocês viram em instrumentação 1, vazão, temperatura, pressão e até tempo. Chegaram a ver tempo lá, não? Alguém passou aí a medição de tempo, como funciona? Fizeram medição de tempo, como exemplo? Fizeram medição de vazão? Viram os princípios de medição de vazão? Preciso da participação aí, pessoal. Professor, agora eu não estou me lembrando, mas eu acho que vazão foi. Vazão e pressão. Todas essas grandezas aqui, elas são introduzidas em instrumentação industrial 1 como um método para medir, né? A pressão é a base para muitas medições, né? Por exemplo, a vazão. A vazão ela é muito medida pela diferença de potencial. Você coloca aqui um orifício, por exemplo, que diminui. Você vai ter uma diferença de pressão que você mede entre aqui e aqui. Essa diferença ela é proporcional à velocidade em que o fluido está passando pelo duto. Então, é um dos princípios aí usado. Tem também o princípio de ultrassom, tem outros princípios que vocês viram lá. Teoricamente, vocês não teriam que ter dúvidas, né? Que foram aprovados naquela disciplina. Não teriam que ter dúvidas aqui com relação a como medir vazão, nem como medir pressão. Essas duas grandezas juntas aí, eu creio que elas, junto com temperatura, né? Temperatura sempre está em todos os processos industriais. Quase tudo que é fabricado hoje tem uma temperatura correta de se trabalhar. E, voltando ao slide anterior, você não controla se não consegue medir, né? Então, obviamente, eu tenho que saber medir temperatura. E aqui, temperatura, vocês viram aí o PT100 como sendo um instrumento de precisão, e viram também os termopares, né? Lembrando que o PT100, ele é um RTD, que é um resistor que varia diretamente com a variação de temperatura. Existem dois modelos, o positivo e o negativo. Então, um que cresce com o aumento da temperatura e um que decresce com o aumento de temperatura. Ou seja, a resistência aumenta ou a resistência diminui. Vocês viram isso também. Então, com esses três aqui, você tem aproximadamente aí uns 80% a 90% do que se mede na indústria. Só com esses três. Então, usa-se muito esses aí. Aí, outras variáveis seriam tempo, você pode pedir para massa, também pode ser útil, dependendo do tipo de indústria. Densidade e outras relativas, né? Por exemplo, você vai fazer papel, você vai medir a densidade do papel, você vai medir a umidade do papel, e aí entram várias outras grandezas na fábrica de papel. Tudo isso faz parte da qualidade aí do papel. Então, fomos interrompidos aí pela chegada do Daniel, todos deem boas-vindas a ele aí. Ele também não está sabendo do e-mail que ele tem que enviar para mim. Então, vamos orientá-lo aí para ficar gravado essa orientação para os próximos. Quem entra na sala e pede permissão para entrar, precisa mandar um e-mail para mim com o e-mail que vai usar para logar na sala. Aí eu vou lá, edito a configuração da nossa reunião, dando permissão para ele entrar na sala. Ele vai receber um e-mail, uma notificação e vai aceitar esse convite de participar da nossa aula.
e ele não precisa mais interromper a aula quando chega depois do horário, né? Todo mundo sabe aí, eu falei na primeira aula, devem ter assistido ao vídeo. Eu sou um pouco chato com relação ao horário, porque atrapalha a apresentação. Continuando, então, estas variáveis podem ser independentes, mas também podem ser dependentes. Isso, em termos de instrumentação, para quem leu o Isogan como eu pedi, vai estar lá escrito sobre ou melhor, correlação. Não é autocorrelação, é correlação. O que é correlação? Correlação é quando uma variável depende da outra. Se a correlação for zero, uma variável não depende da outra. Se a correlação for 1, mais 1, ela depende da outra e ela aumenta quando a outra aumenta. Ela é positiva. E se for menos 1, ela depende da outra e ela diminui quando a outra diminui. Então, quando se tem uma correlação entre as variáveis, uma variável depende da outra, a combinação de incerteza é diferente, tem uma fórmula com a correlação lá para as variáveis dependentes. Quando elas são independentes, nós temos uma nova fórmula em que eu zero o fator de correlação e assim a fórmula fica mais simples e aquela fórmula que vocês viram no Isogan, espero, né? Que a incerteza total padronizada vai ser igual à raiz quadrada da incerteza 1 padronizada ao quadrado mais a incerteza 2 padronizada ao quadrado, mas eu vou colocar um etc aqui, porque vai ser de acordo com todas as fontes de incerteza que vocês tiverem associadas. Por exemplo, eu tenho uma fonte de incerteza devido à minha conversão analógica digital, ela é chamada de resolução. Essa minha conversão para medição, ela é uma dessas fontes de incerteza que eu citei aqui. Eu tenho uma outra fonte de incerteza relacionada ao sensor. O sensor, ele varia com a temperatura, então eu tenho uma incerteza de acordo com a temperatura que eu estou medindo. Quando eu estou medindo a 20 graus é uma coisa. Quando eu estou na indústria medindo a 100 graus é outra coisa. Muitas variáveis dependem da temperatura, então elas são interdependentes. Alguém tem alguma questão aí? Creio que vocês já estão percebendo a importância de ler o Isogan, tá? E a leitura do Isogan só é bem sucedida lendo o VIM e lendo o SI antes. Instrumentos podem tornar-se obsoletos em pouco tempo. Isso é um fato hoje em dia na indústria, né? Com o avanço aí, cada hora tem instrumentos que medem muito melhor e se a indústria resolver investir neles, ele vai produzir melhor. Medindo melhor, controlo melhor, produzo melhor, menos desperdício, mais qualidade no produto final. Eu estou falando tanto aqui do Isogan, né, do VIM, né, VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, SI, Sistema Internacional de Medição, e o Isogan. O motivo que eu falo tanto aqui é porque, teoricamente, essas normas vocês teriam que ter sido apresentadas no semestre passado. Essas normas e o conteúdo delas foram mostrados quando vocês aprenderam as grandezas e as unidades. Foram mostrados também quando vocês aprenderam, não, reviram, né? Porque vocês aprendem isso no ensino médio. Quando vocês viram como que faz a propagação de erros, né? Se você tem erro e propaga, não existe outra forma de calcular senão pelo Isogan. Você tem o método de Monte Carlo, né? Monte Carlo. Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Alguém levantou a mão? Estou vendo ninguém levantando a mão. Temos 8 pessoas na sala e ninguém levantou a mão. Ninguém conhece Monte Carlo. Tudo bem. A técnica de Monte Carlo pode ser uma boa tarefa para casa. Por quê? Porque é um processo estatístico, de forma experimental, você levanta a incerteza. Como assim? Ao invés de você medir 10 vezes e tirar uma média, você mede ou simula a medição de 1000 vezes, 1 milhão de vezes, através de um método matemático, ou seja, de um simulador, e usando a modelagem matemática que você acredita que aquela variável em questão tem ou possui, você irá estimar qual que é
a resposta, ou seja, a probabilidade de ficar entre aqueles 209, por exemplo, e 215 que a gente falou. Se você usar o método Monte Carlo, você não vai encontrar uma normal. Dependendo, você vai encontrar algo normal. Dependendo, você pode encontrar um quadrado. Ele está mais provável aqui. Então, ele vai desenhar algo mais relacionado à modelagem que você fez. Então, a precisão do Monte Carlo é maior do que a fórmula matemática do isogram. Diante disso, um colega meu de faculdade resolveu fazer um mestrado na área de instrumentação e quis provar que o isogram não deveria ser adotado. Ele, inclusive, fez um software que calcula a incerteza conforme o método de Monte Carlo. Mas o Monte Carlo deveria ser adotado porque ele é mais preciso. Isso é fato. Mas, quando ele começou a tese, a ideia dele era acabar com o isogram. Só que o que ele conseguiu? Só um instante, vou desligar isso aqui. O celular que eu estou na aula foi ruim. Bom, o despertador desligado. Isso aí é o horário dos meus filhos entrarem na aula deles, remota. Então, o Monte Carlo, ele quis provar que o isogram não serve. E ele queria, então, com o software dele, ganhar muito dinheiro, porque ele provou isso. Só que o que ele fez? Ele provou que em 95% dos casos, esse valor aqui é igual, coincide. Ou seja, o isogram não foi inventado à toa. Alguém pensou nisso antes de escrever a norma do isogram. 5% dos casos, ele é bem diferente. E nesses 5% dos casos, o isogram erra feio. Mas a indústria tem aquela mania, né? 5% é igual a zero. Se eu errar em 5%, o meu produto ainda fica bom. Então, eles ignoram essa informação da dissertação de mestrado do nosso colega. Alguém tem alguma colocação? Seguimos, então. Então, a evolução constante desses instrumentos, né, melhora aqui a qualidade, né, que é o principal argumento para a indústria aceitar a metrologia, é a qualidade. Muita gente ainda acredita, principalmente aqui em Goiás, que metrologia é custo, somente custo. Eles não conseguem perceber ganhos algum. Já uma indústria mais qualificada sabe que metrologia não é custo. Metrologia é qualidade. E você melhorar a qualidade, você tem um diferencial. Por exemplo, né, para quem viveu, né, pergunto para os seus pais aí, para quem viveu na década de 80, a Fiat lançou um carro chamado 147. Até hoje é piada para quem lembra desse carro. É o Fiat 147. Eu fiz uma viagem, meu tio tinha um Fiat 147. O carro foi desmontando ao longo de 400 quilômetros. O carro foi desmontando. Caiu a primeira chuva, ligamos o limpador de para-brisa e ele voou. E aí vai. A porta parou de funcionar. E assim foi. A gente teve sorte de chegar. E aí, com aquela viagem que eu fiz com meu tio, eu coloquei na minha cabeça, eu nunca vou ter um Fiat. E até hoje eu nunca tive vontade nem de olhar os carros da Fiat. Ficou uma síndrome ali, por falta de qualidade. Você lança um produto que queima a marca toda. Todo mundo sabe que hoje a qualidade da Fiat é outra. Mas ficou a crença em minha cabeça e eu não compro Fiat. Por quê? Porque eu tive a experiência de viajar num Fiat sem qualidade. Focando um pouco agora na troca de calor, né? Como exemplo, nós temos aqui o manual e o automático. E aí sim, meus senhores, sim, a sua profissão, ela é aquela profissão que tira empregos. Não tem o que dizer, não tem o que disfarçar. Aquele pessoal, não, você está tirando o emprego do peão e vai colocar ele para trabalhar numa área em que ele vai remunerar melhor. Tá bom, diga isso para os cortadores de cana que foram aposentados com a máquina que nós fizemos, que corta a cana, né? E deixa ela prontinha para o uso. E que a máquina trocou lá centenas de pessoas cortando cana, cada um com seu salário mínimo,
para um cara ganhando 14, 15, 20 mil reais, que fica dentro da máquina, que tem ar-condicionado e que não faz nada. Ele está lá dentro só por causa de um animal passar. Se um animal passar, ele vai... como é que se fala? Ele vai estragar a máquina. A preocupação não é nem com o animal. Passou um animal na frente, ele vai estragar a máquina e isso vai sair caro. Então ele está lá para apertar um botão vermelho se um animal entrar na frente. Ai dele se ele dormir na hora que o animal passar. Então, o cara ganha 20 mil reais, você tinha centenas, vou pôr 100 só, vezes 1. Então, o fazendeiro gastava 1 mil reais, 100 mil reais, desculpa. Ele gastava 100 mil mensal para pagar aquele povo e alimentava praticamente 100 famílias. Agora, graças à automação, um indivíduo ganha 15 mil. O fazendeiro economiza 85 mil por mês, paga a prestação da máquina, em 12 meses está tudo certo, financiado com juro baixo ainda, né? 12 meses, não coube aqui, eu ia por mês para sacanear, mas não... Então ficou 12 meses, ele paga a máquina, uma máquina aí de $500 mil ou mais, economiza. Você observa que o fazendeiro, ele sempre vai pensar no dinheiro, né? Ele não está pensando, nossa, coitadinhos, eles machucavam aqui, ficavam ao sol, era uma vida dura, pelo menos tinha comida, né? Então a automação faz isso. Essas pessoas aqui foram para a cidade e estão aí embaixo de pontes, em São Paulo, no Rio, né? E alguns foram até cometer atos ilícitos para tentar alimentar a família. Por quê? Porque não tem mais aquele emprego. Ah, quem capacitou essas pessoas a fazer outra coisa? Ninguém. Ah, vamos distribuir terra. Essa pessoa não tem condições de administrar uma fazenda ou um sítiozinho. Algumas que tiveram, conseguiram. Outras não têm estudo, não tem maneira de administrar. Então, é um pouco... É um sonho, né? É utopia, achar que a automação vai melhorar o emprego das pessoas. Não. Aquele cara, para pilotar a máquina, teve que fazer um curso caro e teve que pagar por esse curso caro. O fazendeiro não vai pagar para cada um desses aqui e não vai ter 100 fazendas para pilotar a máquina na região. Então, é um pouco complicado falar em automação é do bem em termos de emprego. Não tem jeito. E eu sou bastante crítico com quem defende isso aí. Posso argumentar com uma pessoa que acha o contrário, porque não tem jeito. Ah, mas aí muda o tipo de emprego. Muda até que acaba todos, né? Hoje em dia, nós já temos robôs fazendo limpeza de assoalho, limpeza de janela. Ah, mas no Brasil ainda compensa. No Brasil ainda compensa porque o salário mínimo é 1.000, né? Mas, por exemplo, um robô que limpa piso hoje custa de 3 até 5 mil. Ele não vai limpar igual uma pessoa, mas ele não tem CLT. Se você fizer a conta, demorou a hora de você comprar esse robô para a sua casa. E o resto que ele não dá conta, que ele não faz, que é pouca coisa, você vai lá e termina. Imagine você hoje sem uma máquina de lavar. Antigamente, máquina de lavar era algo luxuoso, né? Mas a pessoa que inventou a máquina de lavar foi uma mulher, inclusive, lá em 1870, mais ou menos. Ela inventou uma máquina de lavar que funcionava, o propulsor era o braço mecânico da mulher. Ela parou de ir para o tanque e ela girava o motor da máquina. Então, essa pessoa que inventou a máquina, ela cortou um emprego de quem vai lavar a roupa, ou aumentou o tempo livre da dona de casa. Agora você entra numa casa aí, quando você descobre que essa casa não tem máquina de lavar, a situação é porque essa pessoa é muito pobre, quase todo mundo tem máquina de lavar. E aí diminuiu-se a necessidade de doméstica, porque boa parte do trabalho era perdido ali lavando roupa à mão. Já existe máquina de passar. Nos Estados Unidos, eles colocam uma máquina do lado da outra. Essa lava, essa seca. Se você colocar a programação certa aqui, e assim que ela apitar, acabei, você dobrar, tem vídeos no YouTube que ensinam isso.
você vai ter todas as roupas, porque elas estão úmidas o suficiente. Se você dobrar naquela condição, ela não vai precisar passar, que é o que o americano faz hoje em dia. Então, não tem lavadeira, não tem passadeira, né? É só jogar lá, 2, 3 horas depois você está com tudo pronto. Emprego de quantas pessoas foram embora aí? Não tem mais sentido. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, só quem tem muito dinheiro contrata uma pessoa para trabalhos domésticos. Ninguém mais. Então, essa é a nossa realidade. Quando eu troco essa pessoa aqui por um controlador, CLP, seja o que for, automaticamente esse processo ele é mais seguro quanto a falhas. Eu posso colocar várias redundâncias para esse controlador, se falhar um, entrar o segundo e etc e tal. Ele é mais seguro, ele é mais barato no longo prazo. Às vezes não é barato na implementação, né? Na aquisição, como eu mostrei para aquela máquina do trator que colhe cana. Mas com certeza, 1 ano, 2 anos ou até 5 anos, você sabe que os empresários olham o seguinte: se o retorno é em 1 ano, o que você está esperando? Tudo que tem retorno em 1 ano, ele está dando 25% de retorno. Tudo que tem retorno em 2 anos, está dando 12,5% de retorno. Certo? Em 2 anos, ele volta a 100% do capital, 12,5%. E assim por diante. O ideal para um empresário, ele investe quando é de até 3 anos. Se você tem um retorno até 3 anos, o empresário não pensa 2 vezes. Já empresário milionário, bilionário, ele olha 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque ele tem tanto dinheiro e não tem mais onde pôr, que qualquer investimento é retorno. E o montante é tão grande que 0,5% de uma grana muito alta é um bom rendimento. Então, é esse o motivo que leva as pessoas a investirem acima de 3 anos. Diagrama de bloco, né? Todo mundo já viu isso aqui, todo mundo já fez controle. Quem não fez controle aí, levanta a mão. Eu estou falando controle 1. Todo mundo já fez controle. Beleza. Então, eu não tenho que perder tempo com esse diagrama aqui. É uma malha fechada. Ó, o Ramon levantou a mão. Ramon, você está aqui sem fazer controle 1. É verdade isso? Pode abrir o áudio? Controle 1? Não fiz. Não fez controle 1. Vou até anotar isso. É outra falha de pré-requisito. Você pode entrar nessa disciplina sem controle 1 e sem microcontroladores. Como que eu vou controlar um processo automatizado sem microprocessadores? Alguém consegue me explicar e dar uma ideia? Alguém aí? Não? Pois é. A grade de vocês disse que não tem pré-requisito, não precisa. E agora eu estou sabendo que a grade está dizendo que não é pré-requisito controle 1. Controle 1 é o que ensina essas malhas, o sensor, o atuador e o controlador trabalhando para manter a variável dentro do que a gente espera. Você pode ter alguns problemas aí de comunicação ao longo do curso, viu, Ramon? Por conta disso. Pois é, professor, eu também tô fazendo agora controle 1 também. Menos mal que o Ramon que não fez, né? Ou ele está fazendo também? Não estou fazendo não agora. Pois é. Tem que tomar muito cuidado com os erros da grade. Dá uma olhada na ementa. Se vocês voltarem a olhar a ementa que está lá no PPC de vocês dessa disciplina, que foi apresentado na aula passada, está lá, controle de processo. Como que eu vou fazer se eu não fiz ainda a matéria de controle? A gente não tem aqui a ideia de dar aula de controle. A ideia aqui é usar controle, usar microprocessadores, usar eletrônica, usar eletrotécnica para poder fazer o controle de processo. Essa matéria, eu brinco que é a melhor matéria do curso de controle e automação, porque ela faz controle e automação usando todas as outras matérias. Então, praticamente todas as matérias tinham que ser pré-requisito dessa disciplina aqui. Agora, se quiser dar essa matéria, ministrá-la de forma apenas informativa, sem prática, talvez não precise de nenhuma outra, só informativa. A gente vai falando e fica na teoria. Também dá para estudar dessa forma. Eu, particularmente, não gosto dessa forma. A minha intenção aqui é colocar vocês para trabalharem. E um exemplo que eu vou dar aqui é um processador que está controlando um motor. Presta bastante atenção nesse detalhe aqui, pessoal.
Por que eu pego esse exemplo? Eu gosto desse exemplo porque eu já comentei aí que eu trabalhei na Volvo, certo? Quando eu estava na Volvo, estagiando, lembrando que eu sou formado em eletrônica, apareceu uma linda vaga para eu trabalhar em injeção eletrônica, e nós estamos falando do século passado, né? Eu ia ser efetivado como engenheiro para trabalhar em novos controle de injeção eletrônica de motor dos caminhões Volvo. Isso aí é a coisa mais linda do mundo, se você analisar que você está estudando para fazer controle e também eletrônica. Naquela época, no século passado, injeção eletrônica estava vindo com tudo. Alguns carros já estavam com injeção eletrônica, outros ainda eram carburador. Mas todo mundo ia migrar para injeção eletrônica. As motos foram para injeção eletrônica só neste século, praticamente. Então, eu tinha uma oportunidade de trabalhar com tecnologia de ponta. E por que ela era de ponta? Olha as variáveis medidas nesse processo. Olha quantas. Tem que medir tudo isso aqui. Depois que você medir tudo isso aqui, aí aqueles que fizeram já controle 1, estão lembrando que controle 1 você tem uma variável de entrada e uma variável de saída. Esse processador ele vai cuidar de 10 variáveis de entrada e atuar em 8 variáveis de saída, ou coisa equivalente. Não estou contando os que tem aqui nesse exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo. Então, eu tenho aqui variáveis controladas, eu tenho a parte de instrumentação, ou seja, eu aciono as luzes de aviso, é um tipo de variável controlada, só que esses aqui foi colocado de forma diferente, porque normalmente é on-off. On-off é um controle fácil de fazer. E aí eu brinco. O controle que você aprende em controle 1, ele é para 5 a 10% das aplicações, que é um controle P&D. Porque a maioria das aplicações na indústria, o controle é on-off. Só me interessa ligar e desligar. Por exemplo, uma esteira, me interessa ligá-la e desligá-la para ela parar, eu encher a garrafa e ela voltar a andar depois que a garrafa ficou cheia. Então, tudo é on-off, on-off. Não tem controle P&D. De vez em quando aparece um controle P&D aí mais sofisticado para a fabricação de alguma coisa. Mas é raro. Por exemplo, temperatura de um forno. Ela tem que estar 40 graus para ficar do jeito que estava programado a receita. Ou tem que ficar 300 graus do jeito. Qual que é a tolerância do processo? A tolerância do processo é de 10, 20%. Então, ela teria que ficar entre 300 menos 10, 300 mais 10%, que daria algo em torno de 270 a 330. Eu não preciso de um P&D para isso, eu preciso de um on-off. Não tem sentido gastar dinheiro com P&D para isso. Ah, mas eu vou pôr um P&D ali, vai ficar melhor. Parabéns, você vai ficar ali no 300, gastar uma fortuna, porque está usando P&D, tanto de energia quanto de equipamento, para uma coisa, e o seu concorrente lá na China está fazendo on-off, entregando pela metade do preço. Parabéns, foi brilhante. Se o processo não precisa de P&D, não coloque P&D no processo, por favor. Você está aí também para decidir isso. Você, engenheiro de controle de automação, vai decidir isso. Então, o tempo aqui, né, que vai ficar ligado à injeção eletrônica, eu tinha essa oportunidade. Por que mesmo, pessoal? Alguém lembra aí por que eu perdi essa vaga de emprego? Que não sabe inglês? Exatamente. A entrevista foi em inglês, eu era o número 1 dos candidatos, eu já estava na Volvo como estagiário, e eu não fui porque os 3 primeiros meses era um curso na Suécia que eu teria que saber fluência em inglês para aproveitar o curso. Então, eu não passei e perdi essa vaga aí. Então, eu ia trabalhar em tecnologia de ponta no século passado. Resultado, estou aqui dando aula, né? Não estou menosprezando o meu trabalho, mas tem coisas que seriam bem mais interessantes de fazer na vida, como engenheiro, né? Lembrando que engenheiro ganha mais que professor. Para quem duvida isso, é só ir para o mercado de trabalho depois de se formar e ser um grande engenheiro. Obviamente, ter o diploma de engenharia não te faz ganhar mais que o professor. Por quê? Porque engenharia não é ter o diploma, é saber fazer as coisas que comento aqui, por exemplo. Então, isso aqui, eu gosto muito dessa figura para mostrar que você vai ter que pegar aquele controle moderno e clássico que vocês aprendem em controle 1, abstrair daquela matemática pura, que vocês ficam muito focados em matemática e não entendem o que é controle, em termos práticos, e trazer para cá, na prática. O que nós vamos fazer nesse semestre quando chegar a parte de controle? Nós vamos fazer exatamente esse exercício. Sai um pouco da matemática.
Não quer dizer que eu tenho que ignorar a matemática, eu vou precisar dela. Não tem jeito de fazer sem ela. Mas sai um pouco da ideia de quanto que vai dar o resultado. E vai um pouco para ver como ficou o resultado. Você sai do quantitativo, que te dá um número e um valor, para o qualitativo. O controle seria melhor assim ou assado? Seria mais integrador, menos integrador, mais derivativo? O que significa um controle integrador derivativo? Essa parte é que nós vamos aprofundar aqui nessa disciplina, considerando que você já tem o conhecimento do básico, né? Óbvio, senão fica complicado. Se leva um semestre para ensinar controle, como que em uma aula eu vou falar em controle? Não tem jeito, né? Aqui mais um exemplo, né? Colocando aí um diagrama de blocos aí, os elementos. Observa que aqui eu tenho o atuador, né? Aí você entra a disciplina de acionamentos, a disciplina de eletrônica de potência, a disciplina de motores, a disciplina que envolve inversores, não sei quais são, pode ser pneumático, né? Você tem aqui a parte de sensores, aqui envolve eletrônica, aqui envolve instrumentação 1, aqui envolve conversor analógico digital, ou seja, sistemas digitais, aqui envolve um pouco de entendimento de microcontrolador para pegar e aproveitar essa conversão digital. Aqui envolve redes, tem transmissão, né? Vou transmitir, pode envolver redes. Aqui nós temos, de novo, microcontroladores, né? Aqui nós temos eletricidade, uma análise de como alimentar o circuito de forma a não interferir na medição, né? E aqui nós temos conhecimento do processo. Se você vai controlar, por exemplo, a temperatura do chuveiro elétrico, você tem que entender primeiro como que um resistor esquenta a água. Não sei se vocês sabem, tem um chuveiro P&D. O chuveiro P&D promete uma economia de 90% em relação ao chuveiro convencional, que tem 3 níveis. E o chuveiro eletrônico promete uma economia de 30% em relação ao chuveiro convencional, que tem 3 níveis de potência. Ou seja, o eletrônico é 30% mais econômico que o primeiro. E o P&D chega a ser 90% mais econômico que o primeiro. Ah, mas ele é muito caro. Sim, você vai pagar, iria pagar antes de tudo isso, né, uns R$700 pelo chuveiro P&D. Você pode comprar um chuveiro normal por R$50. A diferença é de R$650. Que se eu dividir em R$50, certo? Que é a economia que você teria no mês aí, em média, né? É um chute, tá? Mas você teria que fazer a conta aí, porque o chuveiro, você poderia economizar aqui até 90%. Eu colocaria aqui uns 80% e faria a conta, né? Então, a economia de uns 90%, você divide isso aqui por 50, vai dar 11. Não, 11 não, né? 13. 13 parcelas. O retorno em 13 meses é satisfatório? Todo investidor colocaria o dinheiro dele ali. Entendeu a ideia? Por quê? Porque a partir do 14º mês, você vai ter um lucro de R$50 por mês. Isso é um grande investimento, né? Ah, então eu vou comprar. Então, compra. Entendeu? A ideia é essa. Só faça a conta primeiro de quanto que você vai economizar mesmo. Vamos supor que você seja como eu, que trabalha, que está em Goiás e acha que aqui é muito quente e usa pouco o elétrico. Eu vou economizar menos. Agora, se você, que nem a minha esposa, que quando entra tem que estar no limite do quente, a ponto da chave lá fora cair. Exagerei, tá? Mas acontece. O cara quer o chuveiro nos 7 kW gastando. Mas tá quente hoje. Para que 7 kW? Ah, eu gosto, né? Eu gosto de queimar minha pele. Tudo bem, vai lá, queima a pele, troca de pele, todo banho. E aí, essa pessoa vai economizar perto dos 90%. Então, tem que fazer uma conta, tem que fazer realmente uma análise correta, considerando as estações do ano. Vai ter hora que vai economizar mais, vai ter hora que vai economizar menos, para que esse retorno seja calculado de forma correta. Isso chama-se ROI. Vocês têm engenharia econômica. Quem já fez engenharia econômica? Levanta a mão. Não consegui identificar aqui, peraí. 3. Ótimo. Tem gente que acha que essas matérias são inúteis. Elas podem ser as mais importantes do curso. Empreendedorismo, administração e engenharia econômica. Por quê? Porque vai fazer você ser um engenheiro decente, um gestor decente na área
na área de produção. Você vai ter capacidade de fazer o que a engenharia precisa. O que é um engenheiro? A definição de engenheiro lá dos primórdios, século XVII, ou antes. A primeira definição de engenheiro lá, de alguém que falou, não, isso aqui é esse engenheiro. Engenheiro é aquele, eu acho que foi do século XVII mesmo, da época da independência dos Estados Unidos. E deve ter sido um americano, porque ele falou dólar. Ele falou, é aquele que faz com $1 o que os outros fazem com 2. Isso é ser engenheiro. Engenheiro não é só fazer a sua engenharia, mas é fazer com eficiência, ok? Eficiência é menos recurso, gastar menos. Eficiência é diferença de eficácia, cuidado, hein? Tá? Muito bem. Seguindo aqui. Aqui vem definições. Nessa parte de definições, por conta de ser definições, eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer. Prestem bastante atenção nessa brincadeira. Vamos olhar aqui uma definição menor, porque eu não quero perder tempo por causa do tempo que nós temos aqui. O ponto de ajuste é o valor desejado do parâmetro de saída ou variável saída a ser monitorado por um sensor. Qualquer desvio em relação a este valor gerará um sinal de erro. Então, ponto de ajuste também é chamado de set point. Não me pergunte por quê, porque eu não sei inglês, eu não fui contratado pela Volvo. Então, set point é aquele valor que você coloca lá na máquina, né? Quanto que eu quero que o chuveiro esquenta, por exemplo, ou quanto que eu quero que algo trabalhe, por exemplo, uma torradeira, quanto tempo eu quero que ela fique ligada, né? Uma torradeira antiga, né? Não é nem essas novas aí do IoT. Então, o set point, você marca lá, você tem um valor, eu vou marcar aqui, eu vou marcar aqui. Você vai marcar o valor e a ideia é que a saída respeite esse valor. Então, você vai controlar alguma saída. Quando eu falo da torradeira, eu estou preocupado com quanto vai torrar o meu pão. Né? Quando eu falo do chuveiro, eu estou preocupado com quanto quente vai sair a água depois de passar pela resistência. Então, eu ponho um set point ali. Quando eu coloco um set point, obviamente, né, mesmo que seja um controle bom, ele tem uma variaçãozinha. Se ele for um PID caro, uma hora ele vai estabilizar, mas ele tem uma variaçãozinha, principalmente quando eu altero o set point. Alterando o set point, eu tenho uma variação, depois ele estabiliza, se for PID. Se ele não for PID, ele vai trabalhar no on-off. Se ele trabalhar no on-off dentro de uma faixa que me interessa, tá bom também. Não tem problema algum. Muito bem. Aí um pode perguntar aí, professor, não entendi. Aí eu tenho que perguntar, não entendeu o quê? Eu não entendi o que é ponto de ajuste. Tá bom. Vamos ler comigo. É o valor desejado do parâmetro de saída ou variável de saída a ser monitorado por um sensor. Tá, não entendi. O teu problema não é ponto de ajuste, o teu problema é português. Pega um dicionário, veja se você sabe o que quer dizer desejado, veja se você sabe o que quer dizer parâmetro, veja se você sabe o que quer dizer monitorado. Para poder entender, você tem que saber ler. Porque é definição. Então, a minha brincadeira é, se alguém fala que não entendeu uma definição, ele tem problema na língua em que foi definido. Se for em inglês, eu não vou entender, porque eu não sei de inglês. Então, tem que tomar muito cuidado com a língua. Definições não podem gerar dúvidas. Dúvidas e entendimentos são interpretações, raciocínios lá na frente. Não tem nada a ver com definição. Definição é porque é. É igual, eu tenho uma dúvida. Qual dúvida? Por que água chama água? Água é água porque foi definido assim. Mas eu não entendi por quê. Então, a aula acabou. Não tenho o que explicar. Não tem sentido você perguntar e falar, não entendi uma definição. Obviamente, uma definição, ela pode ser complexa, porque usa termos que você não está acostumado. Grandezas físicas, dispositivos, né? Parâmetros semelhantes. O que seria um parâmetro semelhante? Bom, se você está com dificuldade no português, você pode uma definição de instrumento pode ser difícil para você. Então, você vai recorrer ao dicionário. Então, como tudo isso aqui é de definição, eu estou passando lotado. Se você já leu o VIM, boa parte dessas definições você já sabe.
Então, eu não quero perder muito tempo com isso, mas eu chamo atenção para alguns conversores. Eu quero que você saiba o que é um conversor. Controlador. Eu preciso que você saiba o que é um controlador. Sinal de erro é uma coisa que a gente usa muito. Sinal de correção, tem gente que acha que erro e correção é a mesma coisa. Não. Principalmente porque um vai atuar como uma fonte para o atuador e o outro veio como resultado de uma medição. Se você mediu errado, você tem um erro errado, vai fazer uma correção errada. Às vezes a correção, o sinal de correção você vai fazer em tensão, mas o sinal de erro, ele está em temperatura, ele está em pressão. Você só muda para poder, porque o atuador é outro. Então toda essa parte o engenheiro tem que tomar cuidado. Transmissores é importante. Tem gente que chama transmissor de transdutor, de conversor e fala que é tudo igual. Lá no chão de fábrica, você vai encontrar as pessoas que estão trabalhando em indústria, já sabem, eles falam isso. Qual que é o problema? O problema é que eles nem sabem do que eles estão falando, tá bom? Tem um exemplo complexo, de novo, um exemplo complexo com alguns símbolos, né? Para você aprender a ler o esquemático. Isso aqui também são definições. Eu defino que esse símbolo I/P é de pneumático. Eu defino que o P/I é de pressão e corrente. Bom, essas definições, elas estão nos livros, na parte de documentação, na parte de padrões, e elas mudam. Se você mudar de um sistema americano para um sistema britânico, por exemplo, elas devem mudar de um para o outro. Então, vai depender de como que você está desenhando o seu esquemático. Esse desenho, né? Isso aqui é uma modelagem, é um tipo de modelagem. Tem gente que não sabia. Peraí, desenhar é modelagem? CAD é modelagem? CAD é modelagem. Eu estou desenhando um projeto elétrico da casa. Você está modelando para alguém depois usar o modelo e fazer a prática. Então, a modelagem é todo tipo de diagrama, todo tipo de esquemático. Não precisa ser uma modelagem 3D de uma peça, de uma máquina. Obviamente, também existe modelo 3D, existe maquete, que é uma modelagem, existe 7 tipos ou mais de modelagens. Todas são modelagens. O engenheiro tem que saber qual modelagem usar para cada aplicação para evitar gastos no futuro num projeto que deu errado, que não foi bem modelado. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Eu não vou ficar muito preocupado aqui por causa do nosso tempo. O slide está distribuído e estarei tirando dúvidas se você precisar, tanto por e-mail quanto na aula de dúvidas que fica às quartas-feiras, 7 horas da manhã. Então, fonte de energia aqui, né? Considerações aí. Essas considerações são muito importantes, tá? Se você tem problema no aterramento, por exemplo, você não gera energia fotovoltaica na sua casa. O inversor não entra se o aterramento estiver errado. Se ele passar de X ohms, por exemplo, 100 ohms, a resistência de terra, ele não vai aceitar, ele não vai ligar. E aí? Então, melhora o aterramento. Então, tudo isso aqui pode interferir no seu processo. Às vezes, você nem imaginava, né? Eu já comentei aí que eu trabalhei na Engie, né? Depois vocês acessam lá a Engie. A Engie, eu trabalhei ele no Paraná. No Paraná, nós temos a Copel. Eu também trabalhei na Copel. Então, a Copel é a melhor companhia de energia elétrica do país, ou a segunda melhor. Está lá brigando sempre para ser boa, a energia de qualidade. Ou seja, a senoide é uma senoide, ela é limpa e ela tem 60 Hz. Ela não fica variando. Aqui em Goiás, no interior, dizem que a tensão de 220 é 180. Que máquina que vai funcionar corretamente em 180? Aí reclamaram lá, não posso fazer nada. Tiveram que colocar um transformador para a indústria trabalhar. Olha que absurdo. No dia que a Enel entregar, né, o problema na época era da Celg, hoje é Enel, herdou o problema. Então, hoje a Enel tem que consertar. Se ela consertar isso aí e o transformador estiver lá, vai queimar todos os equipamentos. Um problema. Quando eu trabalhei na Enel, fizemos uma catraca. Aquela catraca que foi instalada aqui no IFG e que nunca funcionou. Ela também foi instalada lá em Brasília. E eu fiz uma viagem para Brasília para descobrir por que a parte eletrônica do sistema trabalhava durante 4 horas e depois resetava, perdendo algumas informações no momento do reset, dando algum problema. Avaliando, descobrimos que o problema é a energia da SEB, a Companhia
de eletricidade de Brasília. Ela gerava uma energia, acho que a senoide da Copel, vamos supor que fosse assim, né? A da SEB, ela deveria ser algo do tipo assim. E aí eu tive que fazer um filtro na fonte, etc. Toda a parte de alimentação, né? Fonte de energia. Estava atrapalhando. Quando ele deixava o equipamento funcionando só na bateria, ela não tinha problema. Quando ligava na eletricidade, gerava uma estática, uma loucura que o equipamento resetava. Uma preocupação que a gente nunca teve lá no Paraná. Por quê? Tudo funcionava lindamente, porque a energia era boa. Quando você resolve sair, né, desbravar da sua região para outra, você vai encontrar outros problemas. Obviamente, se a fábrica tivesse aqui em Goiás, a gente já teria o produto pronto, livre com esse ruído, que foi implementado depois. Então, tem que prestar muita atenção nesses itens aqui. As unidades, a gente já falou, né? O Inmetro, eu já falei, e, de novo, eu estou enfatizando aqui as normas. Então, se você ainda não leu, você tem uma grande oportunidade de evoluir aí como profissional. Ler as normas até a semana que vem de novo. Mais definições, essas aqui foram tiradas do VIM, não vou perder tempo com definições do VIM. Agradeço a atenção de todos aí para a aula de hoje. Vou encerrar a minha apresentação aqui. Preciso que vocês comentem alguma coisa, para eu ter um feedback aí e ajudá-los nos afazeres. O nosso tempo, ele acabou. Não acabou ainda porque nós começamos depois das 7. Nós temos 60 minutos todas as vezes. Eu comentei na aula passada que eu não gosto de respeitar isso aí, o departamento não gosta de respeitar isso aí, não dá tempo de respeitar esse limite de 60 minutos. Então, prepare para vir para uma aula maior se você está interessado em aprender. Se não, entra com o processo, porque eu extrapolei os 60 minutos de aula que o regimento pediu agora. Eu preciso de participação aqui. Eu preciso que vocês me digam quais as dúvidas, o que eu posso ajudar e se querem trabalhar daqui para a semana que vem. Vocês é que mandam, vocês são os meus clientes, eu quero atendê-los bem. O que quer dizer trabalhar? Se eu passar um trabalho, ele vai valer nota, vão ter mais trabalho, a média da nota, cada trabalho vai ter um peso menor na nota. Lembrando que na aula passada, eu comentei que 40% da nota será o trabalho de projeto final e 60% serão esses trabalhinhos ao longo do semestre. Então, esses 60% eu posso diluir mais ou menos de acordo com a necessidade da turma. Eu quero fazer um trabalho já, professor. Tem algo que eu posso fazer para a semana que vem? Eu falo, tem. Eu quero fazer. Então, se a maioria quiser fazer, a gente faz um trabalho já, porque vocês ainda estão muito cru. Mas, ler a norma, saber um pouco de controle, saber um pouco de acionamento, saber um pouco de eletrônica, saber um pouco, é pré-requisito da disciplina. Isso aí, né? Mas na aula que vem está prevista eletricidade básica. Sim, é praticamente conversa. Em uma aula não se aprende eletricidade. Então, a disciplina de circuitos 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos vocês fizeram, todo aquele conhecimento ela pode ser aplicado agora na instrumentação. Então, eu preciso desta informação. O que vocês querem fazer? Cadê o representante da turma? Já elegeram? Abre o vídeo, abre o áudio, vamos participar, Professor, vamos fingir que é aula presencial. Que trabalho que você acha que a gente pode fazer? Bom, como a próxima aula é de eletricidade, eu sugeriria um trabalho relacionado à eletricidade e que envolvesse um pouco de medição. Por exemplo, você pode medir com um voltímetro, se você tiver um voltímetro, a tensão da sua casa. Mas eu queria que você entendesse o que o voltímetro fez. Como que ele te entregou um RMS? Estude o voltímetro, faça um trabalho em formato de um relatório técnico e entregue. Como que seria implementar um voltímetro? Como seria implementar um frequencímetro? Né? Para ver se a frequência da rede está certa. Como seria implementar algo básico de eletricidade? Entendeu? Entendi. Mas Então, não é prática. É trabalho teórico, no máximo com simulação, né? Vai depender de cada um. É uma sugestão aí de trabalho, né? Para quem quiser realmente pôr a mão na massa. Não, eu nem li a norma, estou enrolado. Então esquece, meu amigo. Se você não lê a norma já tinha que ter lido. É importante. Tem que começar por ela. Aberto sugestões, mais alguém que tá participar? certo, então.
Vão querer fazer trabalho ou não vão querer fazer trabalho? Acho que pode, talvez, fazer a votação aí para levantar a mão, né? Quem quiser fazer o Tá. Quem trabalho. quer um trabalho de eletricidade para a semana que vem, levanta a mão, por favor. Nós temos apenas 9 alunos em sala. Apenas 2 querem. 3 querem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir o trabalho e ele não é para entregar, tá bom? Faz quem quer aprender. E aí ele não vale nota, entrega se quiser, se não quiser, não entrega. A aula que vem vai poder tirar dúvida desse trabalho, do que você evoluiu e tentou fazer, mas não tem nota né, não vai diluir a sua nota. Lembrando, quanto menos trabalho você fizer, se você for mal em um trabalho, esse trabalho pesa para você não atingir a sua meta. Então, cuidado na hora de falar, eu quero menos trabalho. Quanto mais trabalho eu tenho, mais trabalho você tem, mais melhor você vai ficar. Porque você vai aprender melhor, porque você vai obrigar a fazer. Quando não vale nota, todo mundo sabe, né? Eu faço ideia, né? Tipo, saiu a série nova no Netflix, né? A Disney lançou outra série nova aí que tá todo mundo interessado em assistir, né? Não para de ter propaganda no YouTube. Então, vamos assistir uma sériezinha aí, esse negócio aí de ser engenheiro fica pro ano que vem, né? Na hora que entregar o diploma, vem a fada madrinha, né? O pessoal tá esperando a fada madrinha. A fada madrinha da formatura, né? Ela vem, junto com o diploma, ela bate a varinha e, de repente, você é engenheiro. Fala, Arthur. Nessa matéria nossa, professor, a gente vai fazer igual na sua matéria que eu te peguei com você anterior, na Sistema Microprocessados, que a gente fazia muitos trabalhos e tal. Sim. Semana, não é? No semestre passado, a turma de instrumentação só fez 3 trabalhos. Ela estava um pouco preguiçosa, ela não queria fazer muito trabalho. Sim. E aí teve muita gente com problema de nota. Mas toda aula, se você levantar a mão, a gente pode propor uma prática, ou uma prática simulada, alguma coisa assim. Ou uma boa teoria para embasar aí uma pesquisa, um estudo de caso dirigido aí para te ajudar a entender melhor o assunto. E o ideal, diferente do que eu fiz no semestre passado, eu vou adotar diferente neste semestre, eu vou pedir os trabalhos antes de eu ministrar a aula, a estilo de universidade americana. Quem fez intercâmbio sabe do que eu estou falando, né? Você vai lá numa universidade americana, não há aula, há encontros com o professor, em que ele passa as atividades e ele tira dúvidas das atividades. Então, 80% da aula, do aprendizado do aluno em faculdades americanas de primeira linha, é ele no laboratório, na biblioteca, pesquisando, aprendendo sozinho e tirando dúvida com o professor. Um grande professor que faleceu em acho que foi 2015. Acho que foi em 2015. Não, foi depois. Acho que foi em 2015. Chama Pierluigi, né? Já devo ter falado com vocês sobre ele. E ele falou: a gente não aprende na aula, a gente aprende estudando. Então, tem gente que ainda acha que o professor vai ensinar. O professor ensinou, e aí vem, né? Não sei quem que falou, né? A diferença entre professor e teacher. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, existe essa grande diferença. Professor está na faculdade, teacher está no ensino básico. Qual a diferença? O teacher te ensina, o professor não te ensina. O professor te orienta. Você precisava aprender a ler e a escrever. Você precisava aprender matemática. Como que eu ensino? Eu ensino fazendo para você, junto com você. Eu vou te ensinar a cozinhar. Vem cá, vamos fritar um ovo. Pega a panela, você vai pegar junto comigo. Eu vou fazer junto com você. Estou ensinando. Se eu te der a orientação, essa é a receita de fritar um ovo. Vai lá e faz. Eu sou professor. Eu não sou teacher. Entendeu a diferença? Se você está ainda precisando de teacher, uma hora dessa, você está com problema. Porque você ainda não aprendeu o básico de leitura, interpretação e lógica para aprender sozinho. Você tem que aprender a aprender. Só assim você vai evoluir. O professor, ele vai te ajudar. Vamos supor que tem um problema, uma dúvida que o professor já passou por essa dúvida, já entende esse problema. Ele vai te dar a liga, mas você já tentou antes, então você vai aprender melhor se você não tivesse tentado antes. Se eu te der mastigado, é assim que faz.
Na semana que vem, você vai falar, como é que era mesmo? Agora, se você tentou a semana toda e veio tirar dúvida comigo, na semana que vem, no mês que vem, você vai conseguir ensinar para o seu irmão ou sua mãe o que você aprendeu. É simples assim. E é por isso que nas faculdades americanas existe professor e não teacher. Tudo bem? Como nós estamos aproveitando esse momento remoto, em que nós temos a aula reduzida, não a nosso critério, a gente queria dar mais aula, né? A reitoria, né? Foi uma decisão do IFG, não é nem do MEC, tá? É do IFG. O IFG, a reitoria lá, são pessoas muito concentradas e sabem o que estão falando. Se você tem 6 horas de uma disciplina, você só precisa de uma por semana. Se você tem 2 horas semanais de uma disciplina, você só precisa de uma também por semana. Por quê? Porque é milagre. Agora nós estamos precisando de milagre para combater a pandemia, né? E azar de quem não acredita em Deus agora, porque só milagre. Então, a gente queria dar mais aula, a gente pediu por mais aula e não foi possível. Então, vamos trabalhar no estilo professor e não no estilo teacher, que é o que o brasileiro está acostumado, e a gente já sabe que não funcionou, né? O analfabetismo funcional no Brasil é muito maior que nos Estados Unidos. Mais alguma colocação? Professor, você falou dos trabalhos, né, de que você ia adotar diferente para a gente poder entregar antes do nosso encontro, não é? Sim. E aí você está falando de que dia para a gente poder entregar, assim, por exemplo, você pede o trabalho hoje para sexta-feira, né? Vocês vão entregar sempre um dia antes, né? Então, se a gente tem aula na sexta e eu tenho que corrigir o trabalho, e o nosso horário é 7 horas da manhã, então vocês vão entregar até quinta, quer dizer, meia-noite de quarta. Entregam até quinta, eu corrijo o trabalho e vou tirar as dúvidas. Ah, mas aí não seria injusto, o senhor está corrigindo o trabalho sem ter ministrado a aula, é claro que eu vou ter prejuízo. A ideia não é ter prejuízo, a ideia é verificar se você já aprendeu a aprender. A ideia também é verificar se você vai saber mais amanhã. E você vai confiar em mim depois que eu falar isso. Por quê? Esta matéria em especial não tenho muito que ensinar, não. Eu tenho muito de dúvida a tirar porque você não aprendeu as outras matérias. Se você tivesse tirado notas reais nas outras matérias, por exemplo, vamos supor que você tenha feito controle e passou com nota 7. Eu entendo que 70% daquela matéria você aprendeu, o que é mentira. Se eu fizer uma avaliação do nada agora de controle, você não tira 7. Muito provavelmente você tira 1, que é o que tem acontecido no ENAD. Né? Em controle, vocês não estão aprendendo nada. Por quê? Falha do professor que não sabe? Não. O método estava errado. Vamos mudar o método. Qual que é o método? O método é, faz exercício quem quer, entrega trabalho quando der, cola na prova se quiser. Essas coisas, tá tudo errado, gente. Não vai formar engenheiro assim, não. Né? Agora, o que eu aprendi, vamos supor, você aprendeu a contar. De vez em quando você tem que revisar para saber contar? Tem um outro professor que disse o seguinte, se você aprendeu, você jamais esquece. Se você esqueceu, é porque você jamais aprendeu. Eu gosto muito disso daí. Se você aprendeu mesmo, soube fazer, fez na prática, você jamais esquece. Quem aprendeu a andar de bicicleta, não esquece como anda de bicicleta. Pode ter uma dificuldade, mas depois de uns 2, 3 tropeços, volta a andar de bicicleta. Então, tem gente que não aprendeu a andar de bicicleta. Minha mãe, minha esposa é brincadeira, mas minha mãe não aprendeu. Ela não aprendeu a andar de bicicleta na infância. Eu tenho que ensinar, é como se estivesse ensinando do zero, só que na idade que ela está, ela não quer aprender mais a andar de bicicleta. Então, é complicado. Então, aprender não esquece mais. Ok? Ok, obrigado. Igual aprender a dirigir. Quem que esqueceu depois que tirou a carteira? Mas eu não tenho carro, não estou dirigindo. Você esqueceu? Mas aprendeu na prática. Se tudo que fosse obrigado a aprender fosse igual à prova prática de direção, poderia ajudar, né? Mas sai muito barbeiro de lá. Sim, vai aprimorando, a prática melhora. E aí vem a teoria das 10 mil horas e das 20 horas. 20 horas, você tira a carteira de motorista e você já é apto a dirigir. Você sabe dirigir, você aprendeu. Você já está acima da média. 10 mil horas, você quer ser o Ayrton Senna. Você não quer ser apenas um motorista. 10 mil horas, você está querendo profissionalizar. Ok? Bom, aqueles que levantaram a mão, eu vou escrever no mudo uma atividade não remunerada, como sugestão de trabalho para casa,
para antecipar a aula da semana que vem. Encerro a gravação, peço desculpa aí pelo horário, mas a aula de hoje era sobre o todo e ela realmente ela era maior. Nós gastamos 10 minutos a mais do que o previsto, porque começamos 7h05. Um abraço a todos, até semana que vem, fiquem com Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Até semana que vem, professor. Até semana que vem. Professor, obrigado. Falou, tchau. Professor,